Bom dia e boa tarde, nonas séries. Hoje nós vamos dar continuidade, aliás, iniciar aquilo que eu havia dito na aula anterior. Na aula anterior eu introduzi para vocês um gênero textual e eu até havia comentado que vocês poderiam pesquisar, inclusive eu passei uma lista pequena, razoavelmente pequena, de algumas figuras de linguagem para que vocês anotassem no caderno. Eu sei que vocês já viram figuras de linguagem desde a quarta série, né? É o normal vermos elas desde a quarta série, mas, né, como são muitas, se não me falha a memória, são 28. Obviamente a gente não consegue memorizar todas elas e por isso que em todas as séries, inclusive no ensino médio, vocês continuarão a ver as figuras de linguagem. E hoje nós veremos as figuras que eu pedi para que vocês fizessem a anotação no caderno. Veremos detalhadamente, uma por uma, e as suas subdivisões, tá? O conjunto de figuras de linguagem, elas se dividem em quatro conjuntos, mas nós veremos dois, tá? Nós veremos as figuras de palavra e as figuras de pensamento, tá? Novamente, não veremos todas, veremos só as que estão anotadas em seus respectivos cadernos. Só quero que você se lembre que nós temos dois grupamentos que vamos ver. O primeiro grupamento são as figuras de palavra e o segundo grupamento são as figuras de pensamento. Mas antes nós precisamos saber o que são, né, de fato, as benditas figuras de linguagem, tá? Mas de mais nada, as figuras de linguagem, elas são recursos de estilo. Vou até sublinhar aqui para você, ó. Elas são recursos de estilo, tá? Se é estilo, tem a ver, né? O seu cérebro, você já, né, sacou aí. Estilo, então serve para quê? Para dar algo diferente no texto, para acrescentar. Afinal, estilo, né? Trazer mais beleza ao texto, mais, né, refino a ele. E elas são obviamente importantes no texto escrito e também na oralidade. Então, as figuras de linguagem, um fato muito curioso delas é que elas não só são aplicadas ao contexto da escrita, mas também da oralidade. Você vai ver que algumas figuras de linguagem, inclusive, elas são praticamente só usadas na oralidade e não na escrita, e outras vice-versa, tá? Então, não esqueça aí, figuras de linguagem são recursos de estilo, tá? Importantes tanto no texto escrito quanto no texto oral, ok? Então, vamos ao conceito de cada figura de linguagem. Primeiro, nós veremos as figuras de palavra, tá? Lembrando que todos esses conceitos, já estão anotados em seus respectivos cadernos. O primeiro conceito aí, a primeira figura que nós veremos é a metáfora, e é bem simples. A metáfora, ela se assemelha à próxima figura aqui, tá? A comparação. Eu gosto sempre de pensar assim, ó, para você não esquecer nunca, tá? Aqui eu tenho um conceito dizendo que a metáfora é figura de linguagem muito parecida com a comparação, não se tem, porém, o elemento conector, trata-se de comparação abreviada e, né, e tudo mais. E nós temos o exemplo aqui. Mas eu vou traduzir para você, ó. Você vai pensar sempre assim, ó. A metáfora, ela é uma comparação sem o conector. De novo, a metáfora é uma comparação sem o conector. O que é o conector comparativo? Você vai perceber aqui, ó, já vou passar para a próxima para você ver, tá? Nós temos a comparação. Na comparação, eu sempre vou utilizar um conector, uma conexão que dá o sentido de comparação. Tá até aqui, ó. Como, parecia, tal, qual, assim, igual, né? Olha o exemplo aqui. O olhar dela é como a lua, né? Vou até usar a caneta aqui para sublinhar para você, ó. Tá aqui, ó, o conector, o termo que, né, dá a certeza de que aqui há uma comparação. Então, olha só, na metáfora, a metáfora é uma comparação sem o conector. E a comparação é uma metáfora com o conector. Não esqueça, não dá para errar jamais. Novamente, metáfora é uma comparação sem conector. E a comparação é uma comparação com o conector, tá? Lembrando que aqui nós temos vários conectores, ó, né? Estão aqui dispostos. Então, olha só o exemplo da metáfora aqui, ó. O relógio pingava as horas, uma a uma, vagarosamente. O amor é fogo, né? O amor é fogo. O amor é fogo, de fato? Não, né? Se houvesse no lugar desse aqui, ó, o conector comparativo, o amor é... No lugar do não, né? Desculpa. Na frente do deixa eu apagar aquilo ali, só um momento.
Cadê a borracha? Aqui. Se houvesse, então, na frente do aqui, ó, né, o conector como, o amor é como fogo, tá vendo que eu fiz o quê? Eu usei um conector para comparar diretamente o amor ao fogo. Logo, não seria mais metáfora, seria o quê? Comparação. Como não há o conectivo, então é uma metáfora, porque ele está comparando o amor ao fogo sem o conectivo específico, ok? Não esqueça, metáfora, comparação sem conectivo. Comparação é uma figura que usa o conectivo para comparar uma coisa a outra. Não tem como errar, pelo amor de Deus. O que nos leva à terceira, que é a metonímia. Olha o acento agudo aqui, tá? E o que é a metonímia? É a figura de linguagem que consiste em usar uma palavra por outra. Então, novamente, aqui, ó. Ela usa uma palavra por outra, com a qual se acha relacionada. Por exemplo, adoro ler Machado de Assis. Você vai pegar o livro lá e vai ver que o autor é o quê? Machado de Assis, né? Você vai ler o Machado de Assis? Não. O Machado de Assis já morreu. Você está lendo o quê? A obra dele, né? O livro dele. Ah, por exemplo, eu pego o Bombril lá. Gente, Bombril não é o nome do negócio. Bombril é a marca, né? O que está lá dentro é uma palha de aço, né? E por aí vai. Band-Aid, Ninho, Nissin, Gillette. Ah, pega um Nissin miojo lá e faz. Né? Que você acabou de utilizar no seu dia a dia uma figura de linguagem chamada metonímia, em que você usa uma palavra para relacionar a outra. Não é. Você não vai fazer um Nissin miojo. Você vai fazer o quê? Um macarrão instantâneo, ok? Então é uma figura de linguagem muito usada e muito simples também de compreender. A quarta é uma das minhas favoritas, tá? A catacrese. E o que ela é? Ela é uma metáfora desgastada, tá? Como assim? Você vai perceber que na realidade ela é uma figura de linguagem da zoeira. Nem gosto de chamar ela de metáfora desgastada, não, tá? Não gosto desse exemplo aqui, não. Para mim, a catacrese está sempre associada ao quê? A zoeira. Então você vai lembrar sempre. Figura da zoeira é a catacrese. Por quê? Olha os exemplos. O que é a catacrese, então? É a figura de linguagem que usa, né, algumas palavras já existentes para definir, né? Por exemplo, cabeça do alfinete. O alfinete tem cabeça? Não. Céu da boca. O céu tem, né? A boca tem céu? Não. Dente de alho, asa da xícara, pé da mesa e por aí vai, né? E, tipo assim, eu acho que quando as pessoas foram definir o nome das coisas, acho que as ideias haviam acabado e eles utilizaram, né? Batata da perna, utilizaram já algumas palavras já existentes. Por isso, para mim, a catacrese é sempre associada à zoeira. Eu sempre vejo catacrese é a figura da zoeira, né? Porque, aos exemplos aqui, você já compreendeu o motivo, tá? O que nos leva à sinestesia, tá? O que é a bendita sinestesia? É a união de sensações de diferentes órgãos dos sentidos. Então eu tenho quantos sentidos? Audição, visão, olfato, tato e paladar. São 5 sentidos. Quando algum desses sentidos é impressos, ficou legal, né? No plural, são impressos em uma frase, em uma oração, essa figura é chamada de sinestesia. Por exemplo, ó, respire fundo, coma futebol, beba Coca-Cola, né? Aqui você vai até notar que tem uma metonímia, porque você não bebe Coca-Cola, mas o sentido aqui tá o que, ó? Você tem aqui, ó, o uso do paladar, né? Beba, coma, e o uso do olfato. Então, todas as vezes que alguns dos sentidos, né, forem impressos a quaisquer umas, né, a qualquer texto, você vai perceber que lá tem uma sinestesia, ok? Também todas tranquilas, pessoal. Para mim, eu acho que dá para lembrar de todas aqui, tá? Metáfora, metonímia, catacrese, comparação, figuras bem tranquilas. E o que nos leva agora às figuras de pensamento, tá? As figuras de pensamento eu acho que são 6 aqui, mas vai ser bem rápido também. Paciência aí. Primeira, hipérbole. Essa aqui também não é muito fácil. Todo mundo sabe que hipérbole é a figura do exagero. Todas as vezes que houver o exagero em uma frase, uma mensagem, alguma coisa, né, você sabe que é o quê? Que é uma hipérbole, né? Por exemplo, use Granda e tenha todos os homens aos seus pés, né? Ele bebeu tava com tanta sede que bebeu um rio de água, né? Ele tá com tanto sono que dormiu uma semana. Todas as vezes que houver exagero em uma frase, texto, qualquer coisa, você vai saber que o quê? Que lá há uma figura de linguagem, e a figura de linguagem impressa é a
hipérbole. Lembrando que é hipérbole porque tem um acento. Se não tivesse hipérbole, seria hiperbole. O eufemismo também é uma figura de linguagem bastante legal. É a figura da linguagem que eu gosto de chamar ela a figura de linguagem fofinha, tá? Por que ela é a figura de linguagem fofinha? Porque a intenção dela é suavizar uma expressão pesada, doída. Então, olha só, a catacrese é a figura da zoeira, o eufemismo é a figura fofinha. Todas as vezes que houver uma expressão dura demais, vai haver um eufemismo tentando suavizar. Por exemplo, olha o exemplo aqui, ó. Ele foi desta para melhor. Todo mundo sabe que quando se refere a isso, quer dizer que a pessoa o quê? Faleceu, morreu. Podia ter colocado um meme aqui. Ele é funcionário da limpeza pública, né? Ele é o quê? Gari, não desmerecendo os garis, tá? Então, todas as vezes que houver uma expressão pesada e há a suavização dela, por exemplo, partiu dessa para melhor, foi morar com Jesus. Enfim, ao invés de falar ele faleceu, né? O que há? Há a suavização. Por isso que o eufemismo é a figura fofinha, tá? A ironia, quase que não preciso. Desculpa. A ironia quase que eu não preciso explicar. Todo mundo sabe que a ironia é o que? É a figura que expressa o contrário. Por exemplo, o Danilo é o professor mais bonito do mundo. Não, pera, eu sou. Droga, não tem como usar esse exemplo. Deixa eu usar outro exemplo aqui. O Danilo é o professor mais rico do mundo, né? Vocês não viram porque eu tô aqui, mas eu tô revirando os olhos. Por quê? Porque eu tô usando de ironia. A ironia serve ali pra você, né, tratar com aquele certo desprezo, com aquela certa, né, alguma coisa. Então, todas as vezes que você for ironizar alguém, né, ela é uma figura de linguagem, tá? Lembrando aí, porque todo mundo conhece ironia, mas a maioria das pessoas não sabem que ela é uma figura de linguagem que expressa o contrário daquilo que você quis dizer, ok? A personificação ela também é chamada de prosopopeia, sem acento agora, tá? Antigamente prosopopeia tinha acento, mas agora não tem. Prosopopeia ou personificação é a mesma coisa. É simples demais também, ó. O que é? É a figura que consiste em atribuir qualidades humanas a seres inanimados. Então, todas as vezes que eu atribuir qualidades humanas a seres inanimados, ou seja, da vida, das características humanas a seres inanimados, eu estou fazendo o quê? Personificação. Personificação fica mais fácil que prosopopeia porque você personifica, né? Então, por exemplo, ó, o mato já zarolho enrolando as folhas. Zarolho. Quem fica zarolho é o quê? Né? Uma pessoa. O mato vai ficar zarolho? Não. Então eu atribuí o quê? Característica humana a algo inanimado. O vento beija meus cabelos. Peraí, o vento tem boca para beijar seus cabelos? Não. Então, característica humana a algo inanimado. Ok? Chama-se prosopopeia ou personificação. O que nos leva à penúltima, que é a antítese, que é muito legal também. Antítese é uma figura que quer dizer o quê? Que quando em uma mesma oração, né, você usa termos de sentidos contrários, essa figura ela vai se chamar antítese. Por exemplo, tristeza não tem fim, felicidade sim. Então, quando você usa coisas opostas, né, ou seja, a antítese ela é a figura brigona, né, porque ela nunca vai estar de acordo com nada. Tristeza e felicidade em uma mesma frase são coisas o quê? Opostas. Então, por exemplo, você vê um texto lá, o dia e a noite, o mal e o bem, ou bem e o mal, tanto faz, né? O claro e o escuro, né? Todas as vezes que houver essa contraposição de ideias que são opostas claramente, isso se chama o quê? Antítese, tá? E você vai ver isso muito em poemas do Vinícius de Moraes. O que nos leva à última, que é o paradoxo. Isso aqui até pode ser utilizado na ciência. O que é o paradoxo? É a figura de linguagem que se refere a algo contrário ao que se pensa, não ao que se diz, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, para se viver do amor, há que se esquecer o amor. Pera, eu podia ter colocado aquele meme do bug aqui, né? Como assim? Para eu viver do amor, eu vou esquecer dele? Não faz sentido, né? Então, quando não faz sentido e há essa contraposição absurda de ideia, né? É o que? É um paradoxo, né? Peraí, eu te amo tanto que vou te deixar. O quê? Né? Entendeu? Você já deve ter ouvido isso aí, porque você tá na nona série, já deve ter namoradinhos e namoradinhas. Então, todas as vezes que alguém te falar isso, eu gosto tanto de você, mas a gente precisa terminar porque não tá dando mais. O que a pessoa utilizou? Paradoxo. Ok? Então essa é a nossa última figura de... mentira, tem onomatopeia.
A onomatopeia é muito legal, muito fácil também, e é a figura de linguagem que trata, né, da criação de sons ou ruídos. É muito utilizado em cartoons, charges, enfim, né? É a figura que elucida de forma escrita os sons feitos pela boca, né? Por exemplo, o toque-toque, plim-plim. Você está vendo vários exemplos aqui, ó. Todas as vezes que você ver esses exemplos aqui em charges, textos, enfim, qualquer coisa, essa figura de linguagem se chama onomatopeia. Por exemplo, o tic-tac do relógio, o blim-blom, o splash, né, do tapa. Tem até uma música, né? Split Splash fez o beijo que eu dei, alguma coisa assim. Então, você vê que é uma figura de linguagem, e essa figura de linguagem se chama onomatopeia, agora também sem acento. Agora sim, essa é a nossa última figura de linguagem. Já pedindo desculpa pelo tamanho do vídeo, mas não tinha como fazer menor. Tá? Espero que tenham gostado, compreendido. Lembrando que eu estou sempre à disposição. Um abraço e até a próxima.